Boa noite, gente. Vamos lá. Retomando semana passada, estamos no 4º capítulo do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só lembrando os 3 primeiros, né? Onde Jesus veio e falou, não vim destruir a lei, porque ele chegava num momento onde havia já todo um status quo, havia toda uma lei vigorando no momento. Então ele tinha que chegar de forma mansa, explicando o quê? Que ele não veio contradizer Moisés, mas ele veio explicar já para um povo um pouco mais maduro o que foi dito 1500 anos antes dele. Aí depois ele fala, meu reino não é deste mundo, porque foi perguntado a ele se ele era o rei do judeu, ele fala, não, não sou o rei do judeu, porque meu reino não é deste mundo. E aí, a hora que ele fala isso, pressupõe-se o quê? Se não é desse mundo, há outros reinos, outras moradas. Por isso, capítulo 3 falava justamente sobre as outras moradas na casa do meu pai. E aí, se há outras moradas, pressupõe-se o quê? O movimento entre essas moradas. E aí o movimento se dá, então, através deste 4º capítulo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, através das reencarnações, das vidas sucessivas. E na semana passada a gente vinha falando sobre algumas passagens do Evangelho e também passagens do livro. Particularmente paramos aqui nesse trecho do livro do Carlo Bacelli, que é também uma psicografia, onde ele diz assim, dentro de qualquer situação em que o homem se veja lutando, ou seja, no seu dia a dia, na prática, na vida do dia a dia, lhe é possível cuidar da espiritualização de si mesmo, como tantos outros que souberam trilhar caminhos para o alto a partir de escuras e lúgubres veredas da terra. Ou seja, no nosso dia a dia não tem como separar religião, filosofia, né? Hoje a gente fala religião, mas filosofias de vida. Não existe segregação, não, religião é uma coisa, a vida é outra. Não, é tudo uma coisa só. A maneira como vivemos, a maneira como caminhamos, ela está de acordo com alguns modelos que nós podemos seguir. Podemos seguir modelos de Jesus, podemos seguir os modelos de Cristo, podemos seguir diversos modelos. A questão é, qual modelo seguir? Não é? E aqui, lembrando, onde ele pega e fala, nesse trechinho aqui, como tantos outros que souberam trilhar caminhos para o alto a partir de escuras e lúgubres veredas da terra. Se nós lembrarmos de grandes personagens da história, veremos que grandes personagens mesmo, aqueles que marcaram a história, aqueles que vieram para mudar o mundo, como Jesus, os apóstolos, Gandhi, Moisés, entre tantos outros que passaram, até um poucos mais recentes aí, aqui pelo mundo, todos eles enfrentaram diversos obstáculos, mas tinham o quê? Uma força muito grande, um apoio muito grande do plano espiritual ajudando eles. Vamos lá. Dando uma sequência. E aqui esses caras conseguiam andar, por quê? Porque eles conseguiam se movimentar, porque eles eram maior que o ambiente interno deles era muito maior do que os obstáculos que a vida trazia para eles. Eu gosto sempre de lembrar do nosso cientista que faleceu 2 ou 3 anos atrás, o Stephen Hawking, né? Que ele era preso numa cadeira de rodas, e no final da vida ninguém nunca perguntou para ele como que você conseguiu viver dentro de uma cadeira de rodas, paralisado, porque o ambiente interno dele era absurdamente forte, tinha uma força muito grande. Se ele era espírita, se ele era católico, acho que religião ele nem tinha, talvez fosse até ateu, mas a força mental dele, o exemplo que ele trouxe para nós, eu acho que isso foi pouco explorado. Assim como Mandela, quando foi preso durante alguns anos, ele também tinha uma fortaleza interior muito grande, que quando ele saiu da prisão, perguntaram para ele se ele iria se vingar daqueles que o prenderam, a primeira coisa que ele falou foi, não, eu não vou me vingar, eu continuarei a fazer aquilo que eu havia me proposto a fazer quando fui preso. E aí, para dar um exemplo, que a gente está falando de vidas sucessivas, portanto, reencarnações, e as reencarnações aqui, pelo capítulo que nós lemos, nos traz a sensação, a noção de que a nossa vida é uma continuidade, né? Estamos sempre ligados em função das nossas plantações, então as nossas colheitas de hoje, as nossas semeaduras do passado, as nossas colheitas de hoje, vida após vida. Então, a nossa evolução enquanto um ser completo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, se dá ao longo do tempo. E essa, basicamente, é a nossa diferença, hoje em dia, de um para o outro. E aí, no livro, há 2000 anos, uma psicografia do Chico Xavier, ele narra uma história do Emanuel, quem foi Emanuel 2000 anos atrás, basicamente na época de Jesus mesmo. E Emanuel, naquela época, ele era um senador de Roma. O senador de Roma era uma figura muito importante, uma figura
Ele era rico, ele tinha o poder da justiça nas mãos, legislava, mandava prender, judiciário legislativo praticamente na mão dos senadores naquela época. E Emanuel, então, tem um sonho. E nesse sonho, eu vou passar para vocês a passagem. Ele narra o sonho que ele teve. E ele conta isso para um amigo dele. E o sonho foi mais ou menos o seguinte: a grande multidão de vítimas acercou-se. Então, de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração. Ou seja, ele estava entrando dentro de algum lugar, estava indo, se dirigindo para algum lugar, e ele via uma multidão pedindo justiça. Afigurava-se que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Públio Lentulus, esse era o nome dele. A justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo. E aquele no sonho falando que esse tribunal estava falando para ele, e eles se colocando como a justiça dos deuses. E naquela época, o Públio, né, vale lembrar que naquela época de Roma, eles acreditavam muito nessa questão da justiça dos deuses, dos vários deuses. Então aqui mistura um pouco da fé que ele tinha com o sonho que ele teve. Então, esse tribunal se dirigia para ele e falou assim: Públio, nome, né, complicado, na sua misericórdia, a justiça dos deuses determina a tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, ou seja, você vai regressar na terra, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores, ou seja, através dos problemas que você gerou no passado, você vai então lutar de novo no mundo, né, vai se colocar à disposição no mundo, para ver se você recupera, se você repara os danos que você fez para outras pessoas em outra época. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, era a época de Jesus, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberás ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Ou seja, ele ia nascer numa época de grande evolução espiritual, era a época de Jesus, e também ia nascer numa situação de um berço de ouro, ou seja, ele ia nascer no meio de títulos, uma família abastada. Feliz de ti se souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, ou seja, quando chegar a hora, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. E ele, durante o livro, teve a oportunidade de ajudar Cristo, de ajudar Jesus para que ele não fosse crucificado. Mas todos estavam com medo e queriam atender os pedidos da massa, do povo, que queria sim crucificar e apedrejar aquele que considerado o Jesus de Nazaré. Terás a inteligência e a saúde, então, antes disso, né? E aí o Públio, ele não hesitou, ele falou assim, vamos atender a massa. Assim como os outros que estavam também decidindo isso. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral da tua alma, como pede a regeneração da tua alma. Porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais. Porque os valores sociais daquela época era muito voltado para aquela questão da diferença entre as classes sociais, de que elas não se misturavam, da desigualdade, que eles eram, então, a grande autoridade que cabia a eles, aos imperadores, a esses senadores, a alta sociedade de Roma, a conduzir o povo. E esse povo jamais poderia se misturar com eles. Então havia, sim, uma grande diferença, né, como se eles fossem seres superiores. Se bem souberes preparar o coração para a nova senda do amor e humildade, ou seja, para o novo caminho de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgado em breves anos a face escura da terra. E aí ele explica, a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. Então ele coloca, aproveita essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca a serviço da tua redenção.
De novo, o que ele quer dizer com a misericórdia dos deuses? Com a justiça divina. Para ele, os deuses, porque ele acreditava em vários deuses. Então, assim que se manifestou para ele no sonho. A misericórdia dos deuses é o quê? Uma justiça divina que equilibra as coisas e fala assim, entendemos que assim é melhor, assim se adequa a ele. A oportunidade que ele vai ter, agora cabe a ele escolher, durante a sua vida, que caminho ele vai andar, para a direita ou para a esquerda. Quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, não desprezes o chamamento da verdade, quando soar a hora do testemunho das renúncias santificadoras. Olha só, o chamamento à vida de novo, aquela jornada do herói. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento. A Lívia era a mulher dele, também de vidas anteriores. E nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. E ele, antes de ter esse sonho com esse tribunal, ele sonha também, ele tem uma visão do passado dele, onde ele percebe que ele foi uma figura delituosa mesmo. E ele se sente mal, acorda e se sente mal. Então, no mesmo sonho, tem esse julgamento do tribunal, onde ele se vê também nessa vida anterior lá. Então, de repente, as coisas andam e ele encontra Jesus. Jesus, ele tem um sonho, na verdade não encontra, ele tem um sonho com Jesus. Porque a filha dele estava muito doente e a mulher dele, com muita fé, pediu a Jesus que curasse. Ela sim encontrou com Jesus numa das palestras dele. E Jesus fala para ela, vai-te com calma. E ela volta para casa muito esperançosa. E de repente a filha se cura. E aí então, ela conta isso para o marido não acredita muito, e o marido vem, então, o Públio, né, o esposo dela, vem a sonhar com Jesus. E no sonho com Jesus, Jesus fala para ele o seguinte, não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida, ou seja, a hora dele se transformar. De novo, a vida dando para ele uma oportunidade onde ele pode escolher o melhor caminho, mostrando para ele que para ele fazer uma correção da rota. Então ele já tinha dores, já tinha diversos problemas e que embora ele tivesse um berço de ouro, ele sofria muito pela tristeza de ver a filha adoentada. E aquela já estava curada, mas ele sofreu muito com isso. E aí vem Jesus conversar com ele, fala que ele não está sonhando, no livro fica, o Jesus diz que ele não está sonhando, no final do dia ele fica meio que não sabe se ele sonhou ou se não sonhou. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora. Olha só o livre-arbítrio presente. Ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, ou seja, são subordinados a todas as circunstâncias da vida. Cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade, ou seja, nós escolhemos, de acordo com a nossa vontade, o que faremos. E do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Ou seja, aqui indicando, este é o caminho a ser escolhido. Em qualquer ação que você venha fazer, escolha sempre o bem, o do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Ou seja, Jesus vem para ele e fala, você agora tem uma oportunidade de recomeçar a sua vida, de enxergar a vida com outros olhos, porque você está tendo a experiência, você está vivenciando isso. Mas cabe a você escolher se você vai continuar nessa sua vida de vaidade e orgulho, ou se você vai se tornar humilde de coração e ajudar o próximo e abdicar de todos esses valores que são efêmeros. E ele continua, Jesus, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares, ou seja, as construções dos Césares, são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas, ou seja, você vai morrer. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso,
ou seja, as ciências vão se modificar com o progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade. Ou seja, isso também vai passar, essas leis que vocês colocam, essa impiedade que vocês colocam nas leis, isso vai deixar de existir. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. É a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. E aí, então, depois disso, o Públio acorda daquele sonho, desse encontro-sonho com Jesus, porém ele não se converte, ele não acredita naquilo que ele ouviu, naquilo que ele viu. E então ele novamente sonha com aquele mesmo tribunal que havia sonhado antes. E aí o tribunal vira para ele e fala assim: Públio, por que deprezaste o minuto glorioso, com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, servo de Jesus, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade, para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. E aí o que acontece no meio, quando o livro ele vai se desenvolvendo, o livro é muito bonito, tem várias passagens, inclusive, das conversas de Jesus, dos discursos de Jesus, de vários personagens da história. E aí, depois desse livro, existem... o Públio, ele acaba o quê? Caindo em diversas armadilhas da vaidade e do orgulho dele. Ele perde o filho, inclusive é sequestrado em função de uma série de atrocidades que ele acabava fazendo. E aí depois o livro ele termina e vem a sequência do livro, que chama 50 anos depois, também contando a história do mesmo personagem que foi Emanuel 2000 anos, e depois que ele desencarna, ele volta então ao cenário da Terra. E aí nesse cenário ele volta numa figura diferente. E aí é o que consta, né, desse livro o seguinte: somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade, ou seja, à desigualdade. Passados 50 anos de sua trajetória como senador Públio Lentulio, lá de Roma, o espírito Manuel retorna à existência terrena em uma realidade totalmente diferente da anterior. Como escravo, agora ele retorna como escravo, o autor espiritual vivencia a lei de causa e efeito e reencontra alguns personagens apresentados no livro há 2000 anos, enquanto percorre um caminho de aprendizado sobre o orgulho e a vaidade, sob sincera misericórdia do Senhor. Então, a misericórdia, de novo, vem o quê? A justiça divina. Falando, bom, você teve tudo e não fez nada. Você teve as oportunidades e continuou no outro caminho. Agora eu preciso colocar você de novo com esses mesmos personagens da tua história, da tua vida, que você traçou, acabou sendo influenciado e influenciando determinadas pessoas, no destino dessas pessoas, e agora então você vem aqueles que você, de certa forma, acabou conduzindo para um bem maior, né, para um mal maior, desculpa, agora você tem que conduzi-los para um bem maior. De novo vai ser dada a oportunidade para ele, só que agora numa outra situação, com papéis invertidos. E antes de senador, passa a ser escravo. E aí tem toda a história que se desenvolve nesse livro. Na verdade, todos os livros do André Luiz, principalmente, o Emanuel não tem muitos romances, mas o André Luiz ele sempre vai mostrar um pouco desses enlaces, desse enredo que é a vida, de uma passagem para outra, de momentos, de vidas diferentes, de reencarnações diferentes, mas o quanto elas estão entrelaçadas. E a gente vai falar isso um pouco mais para frente, quando a gente de fato entrar, que é o próximo capítulo, onde a gente vai falar das bem-aventuranças, das aflições, e lá a gente vai tratar bem direitinho desses pontos, dessas dores da vida, porque das questões que nós temos hoje, das inflexões, de todos os nossos obstáculos, por que estamos enfrentando eles. Aqui a passagem desses livros foi só para mostrar para vocês como funciona, entre aspas, na prática, para que a gente tenha uma ideia de que nada fica sem passar pela justiça de Deus, nada fica inerte, nada se perde, tudo será aproveitado a seu favor ou contra você.
E aí no capítulo, aí continuando aqui no livro Encontro Marcado, agora de Chico Xavier, o que ele diz? O homem é livre, porém responsável, e pode realizar o que deseja, mas estará ligado sempre, inevitavelmente, ao fruto de suas próprias ações, e assim elencando vida após vida. Aí ele continua. Na verdade, ele traz aqui um ponto que ele é o seguinte, até quando o ser humano vai de fato acreditar nessa questão da vida após vida? O problema é do conhecer ou realmente acreditar na lei da semeadura, na lei da ação e reação, na lei do karma, seja qual lei que você queira citar. Porque ele diz o seguinte, se alguém te escorraça, recorda que ninguém alteraria os punhos contra o próximo se estivesse convencido de que um dia, no plano superior, seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo aos nossos irmãos. Se alguém te menospreza, reflete que ninguém depreciaria um companheiro se soubesse que amanhã talvez renasça no lar daqueles mesmos a quem haja fustigado com o latejo da aversão. Se alguém te injuria, lembra-te de que ninguém ergueria o verbo em louvor da crueldade se realmente acreditasse que responderemos por todos os espinhos que estivermos semeando nos caminhos alheios. Ou seja, se nós realmente tivéssemos a certeza, a fé, de que existe, de que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que nós fizemos, não só agora, mas sempre, será que nós já não teríamos interrompido essa sequência danosa que a gente faz para os outros e, consequentemente, para nós mesmos? Então, embora hoje o ser humano tenha condições já de conhecer, em função das interpretações da Bíblia que vieram agora com o Evangelho do Espiritismo, será que quanto tempo nós vamos precisar ainda para entender isso e para colocar em prática essa noção, esse conhecimento de que, fato, o que a gente faz volta para nós? E aí, no outro livro, Evangelho por Emmanuel, ou seja, o Evangelho contados, é um resumo que a Federação Espírita fez e colocou num livro em 7 volumes, na verdade, todas as passagens do Emmanuel sobre o Novo Testamento. E aqui ele coloca o seguinte: cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Ou seja, precisamos sempre estar atento, orando e vigiando para que sempre caminhemos no bem. E aí a gente fala assim, gente, mas será que esse é o caminho? Não importa, às vezes eu fico pensando assim, não importa saber se é ou não é o caminho, se Jesus falou ou se não falou, faz tão bem, é tão fácil nós exercitarmos isso e percebemos que aquilo nos traz um bem maior, que a gente fica feliz. É a mesma coisa que você sair na rua e alimentar um animal ou jogar pedra nele. Quando você alimenta, você vai se sentir bem pelo dever cumprido. Se você jogar pedra nele, você vai se sentir mal. Tem gente até que se sente bem fazendo isso ainda, mas no final do dia, de repente, às vezes ele ainda tem aquela frustração consigo mesmo. Então, quando nós distribuímos amor, nós nos sentimos bem. Então, esse caminho, praticamente hoje, é a fé raciocinada. Você não precisa mais acreditar nas palavras de Cristo. Você pode testar, você pode exercitar ela, que você vai perceber o quão bem você vai se sentir. E aí ele continua: recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, ou seja, a todo instante, convertendo os minutos em ação construtiva, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, cuja maravilhosa extensão, a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Ou seja, nós não precisamos viver como Madre Teresa ou como Gandhi, que nós vivemos 100% do nosso tempo dedicado à caridade. Mas a gente pode sim, no nosso convívio com o próximo, estar dedicado ao princípio da caridade. Posso não viver fazendo a caridade no orfanato, assim por diante, mas o meu dia a dia, a condução, o trabalho, lá é o momento de fazer a caridade também através do nosso sorriso, através da nossa gentileza, através da nossa compreensão, através do nosso amor disfarçado por esses nomes, por essas qualidades todas. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza um instante que passa, ou seja, a cada segundo estarmos dedicados, com base nesses princípios crísticos, nós vamos se sentir cada vez mais, e então teremos o nosso cérebro funcionando, adaptado a isso já, e começaremos a ver o mundo dessa forma. As nossas experiências lá fora serão conduzidas por esses princípios que nós fortalecemos internamente. Cedendo no melhor de nós mesmos, ou seja, cedendo-lhe aos nossos instantes o melhor de nós. E esse melhor de nós é o quê? Eu não estou falando de competição, de ser o melhor no trabalho, de ser o melhor
A gente fechar o microfone. Vamos lá. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza um instante que passa, cedendo-lhe, ou seja, a esses instantes, o melhor de nós. E não é o melhor da competição, como eu estava dizendo, mas sim o nosso melhor, o nosso amor, da nossa caridade, da nossa afeição, da nossa compreensão, da nossa paciência. Paciência para ensinar, paciência para dar atenção. A favor dos que nos cercam, ou seja, todos que estão à nossa volta, eu não preciso buscar. Se eu um dia conseguir ter tempo para fazer isso, ir buscar, ir ao encontro desses miseráveis todos, sejam eles de qual categoria for, aí sim eu estarei fazendo ainda mais do que simplesmente encontrar as pessoas no meu dia a dia. E descerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Em que a plenitude da simplicidade com Jesus, o que queria dizer com Jesus? Porque estamos seguindo os exemplos de Jesus. Então, se seguimos o exemplo, estamos com ele. E aí vamos... No século XVII, ele disse: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter. Olha que genial essa passagem. Não sei se todos ouviram, mas então, para evitar, eu repliquei aqui. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, ou seja, está pedindo para mim o quê? Está pedindo que eu dê satisfação. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta, ou seja, eu vou dar, então, satisfação de como eu gastei meu tempo para Deus. Mas como dar, sem tempo, tanta conta? Aqui ele está dizendo o quê? Eu já estou velho. Como eu vou dar explicação do que eu fiz com a minha vida para Deus, se eu já não tenho mais tanto tempo? Eu que gastei sem conta tanto tempo, eu que gastei sem perceber o meu tempo, tanto tempo, sem dar valor para ele, sem conta, gastei de forma abusiva. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Ou seja, foi dado para mim o benefício do tempo para que eu pudesse usar de forma inteligente, ali aos passos de Jesus, como nós vimos nos slides anterior. O tempo me foi dado e não fiz conta. Então, o tempo me foi dado, mas eu o quê? Não prestei atenção. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Não quis, então, né, durante a minha juventude, tendo tempo, eu não quis prestar atenção no que eu fazia. Hoje, quero fazer conta e não há tempo, ou seja, estou perto da morte. Quero fazer conta, ou seja, quero dar satisfação, mas já não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, você hoje que é jovem, que está vivo, que pode escolher os caminhos da vida, mas não está prestando atenção no que está fazendo com o seu tempo. Então, tendes tempo sem ter conta, sem perceber que tem vida, que isso passa e que isso é precioso. Não gasteis vosso tempo em passatempo, ou seja, não gastei vosso tempo em algo que é inútil. O que é inútil? Temos que olhar aqui sobre o ponto de vista da doutrina crística. Então, assim, importante os dons, aquilo que vai nos elevar. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, ou seja, cuidai para que não gaste com passatempo, e sim naqueles que têm valores reais. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, ou seja, aqueles que gastam tempo sem perceber, gastando tempo é o que? A ociosidade, ou então colocando esforços naquilo que não faz sentido, naquilo que é perecível, como foi os impérios de César, onde ele mostrou aqui no livro há 2000 anos. Quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu por não ter tempo. Ou seja, quando você for prestar conta, então perceberá o quanto tempo você jogou fora. E aí, então, não há mais tempo. Não há mais tempo do quê? Não há mais tempo de reparar, de recuperar o tempo perdido. Por Frei Antônio de Chagas. Acho maravilhosa essa passagem que deu aqui. Bom, agora a gente vai começar a falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão nos capítulos 5, 7, 8, 9 e 10 do Evangelho.
Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados os que são misericordiosos. E daqui a gente vai mergulhar em cada um deles, nós vamos muito longe aqui, vamos esmiuçar muito isso aqui. Só que antes disso, a gente vai tentar uma passagem um pouco histórica, para a gente abrir esse conteúdo. E aí Gandhi, o que ele fala? Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade, ou seja, os livros sagrados, considerados sagrados, e se só salvasse o Sermão da Montanha, ou seja, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então, o tamanho da importância desse estudo. Vamos lá. Agora eu vou precisar interromper o compartilhamento aqui para passar para vocês de novo. Só um pouquinho. O que é felicidade? Qual a norma do céu e qual o ideal de Deus? Um dia, em algum lugar desta encosta, Jesus fez um lindo, mas polêmico sermão que tocou nestes e noutros assuntos relacionados à salvação. Eu estou falando do Sermão do Monte, pregado há quase 2000 anos, mas ainda relevante em nossos dias. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Mateus 5, 1 e 2. Eu fico imaginando então Jesus chegando aqui com seus discípulos. 2000 anos se passaram desde então. Quem sabe estavam ali Pedro, Tiago, João. E por que Jesus se assentou? Não era porque ele estivesse cansado, mas porque ia ensinar. Como eu disse, não podemos dizer que realmente foi ali que Jesus deu os seus ensinamentos. Só podemos dizer que foi em algum canto desta montanha. Mas não importa o local exato. O que interessa aqui é a força das palavras de Cristo que ecoam pela acústica do tempo, causando admiração e espanto até hoje. Na cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes não podiam ser ditas em pé, mas assentadas, para indicar que não deveriam ser ditas com pressa, olhando para a hora, com vontade de ir embora. Se alguém tivesse algo importante para conversar com o outro, a resposta cortês, educada, deveria ser: sim, então vamos nos assentar um pouco. Que lição para nós que vivemos num mundo de tanta correria, não é mesmo? Talvez o que mais precisemos neste momento é aprender com a calma dos mais antigos, que certamente não eram tão apressados como nós. Temos tanta tecnologia para abreviar nossos trabalhos, tantos atalhos tecnológicos e, mesmo assim, somos atarefados pela terrível falta de tempo. As bem-aventuranças começam, portanto, com uma nota indireta de apelo ao tempo. Subir ao monte, parar, sentar, ouvir a voz de Jesus. E por que ele vem ao monte? Por que não ensinou as mesmas coisas lá de baixo? Na mentalidade bíblica, o monte sempre foi símbolo geográfico da presença de Deus, em contraste com o vale e os abismos, que são signo da ausência divina. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Se você notar bem, Mateus escolhe de propósito aqueles elementos da vida de Cristo que o assemelham àquele profeta semelhante a Moisés e que os discípulos e os judeus estavam esperando. Aliás, foi Moisés mesmo que falou da vinda desse grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio 18, verso 5. Mateus então mostra que Jesus é esse profeta. E como ele faz isto? Escolhendo literariamente os aspectos da vida de Jesus que apontavam para isso. Preste atenção. Jesus nasce, ok? Um monte de crianças morrem porque Herodes manda matá-las e Jesus escapa. Moisés também nasce, muitas crianças morrem porque Faraó ordenou matá-las e Moisés escapa. Quando Jesus escapa, ele vai para o Egito. Quando Moisés escapa, ele também vai para o Egito. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto.
Depois, Moisés, em meio ao deserto, sobe até o Monte Sinai e de lá traz os 10 mandamentos. Jesus também, quando sai do deserto, sobe a montanha e traz novamente os mandamentos na ótica do reino. De acordo com o texto aqui de Mateus, quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos, que também estavam assentados em algumas pedras aqui deste lugar, ele usou a palavra felizes para introduzir o seu discurso. Mateus escolhe a palavra makarioi em grego para expressar aquilo que Jesus havia dito em aramaico. Mas o que significa makarioi? Significa bem-aventurados, felizardos, pessoas que sabem o que é ter um sentido na sua vida. Os gregos geralmente usavam essa palavra para se referir à ilha de Chipre, também chamada de Ilha Feliz, por causa do seu clima agradável, solo fértil e vegetação abundante. Quem vivia ali em Chipre só poderia ser makarioi, ou feliz, ou literalmente felizardo. É que a raiz macro, quer dizer algo grandioso ou longo. Agora aqui vai a lista dos felizes ou dos bem-aventurados de Cristo. Veja o que diz a Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O curioso é que, olhando aqui essas palavras de Cristo, elas podem até parecer poéticas, mas a princípio, confesso que não parecem fazer muito sentido. Veja bem, aqui diz que felizes são os pobres, os que choram, os famintos, os que são perseguidos. Isso é irônico. Parece que felizes são exatamente os infelizes. Seria Jesus um sádico ou um incentivador do masoquismo? Mas o que é felicidade? Será que Jesus errou em chamar de felizes pessoas que padecem de problemas e necessidades? Vivemos numa época de tremendo consumismo e materialismo e por isso fica difícil digerir a ética do Sermão do Monte. Para nós, ser feliz é sinônimo de possuir. O grande problema é que nunca somos felizes mesmo entrando de cabeça no consumismo. Mas por quê? Se formos honestos na resposta, perceberemos que o grande problema do consumo é que ele não sacia. E sabe por quê? De acordo com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a felicidade está baseada na realização do desejo. Mas como um desejo provoca outros, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria essa tal felicidade. Por isso sabemos que a nossa felicidade só pode estar em Deus e numa busca constante dele. Mas muitos, talvez a maioria, insistem em não buscar o sagrado. Aí, o que acontece? Elas se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. A vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que quem disse isso foi um ateu chamado Arthur Schopenhauer. Jean Baudrillard, autor do livro A Sociedade do Consumo, dizia: não compramos objetos para possuí-los e sim para destruí-los. A cada nova campanha já estamos pensando na próxima. A efemeridade da moda acaba funcionando como antídoto para curar a ansiedade e saciar em pequenas porções a sede de emoções. A cada semana uma nova coleção na vitrine. A cada dia um novo capítulo da novela das 8. A cada 6 meses uma nova versão do carro do ano, um novo restaurante imperdível que é inaugurado. Somos todos atores no teatro do consumo. Será que ter é mesmo sinônimo de possuir? E possuir é sinônimo de ser feliz? Alguém certa vez ironizou que feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que não sente falta de ter tudo. Deixe-me contar uma história para você. Uma história verdadeira. Em 1988,
Um beduíno da tribo Tuareg havia passado pelo acampamento da equipe do Paris-Dakar e ajudou um jornalista que havia deixado cair a sua mochila. O jornalista, agradecido, deu-lhe de presente o livro O Pequeno Príncipe, e o beduíno, empolgado, prometeu que um dia aprenderia a ler para conhecer o conteúdo daquele livro. Esta era a primeira vez que aquele rapaz tomava um livro em suas mãos. Os Tuareg, só para você ter uma noção, são um grupo nômade do deserto que vive na solidão, praticamente sem nenhum recurso, sem nenhuma tecnologia daquela que conhecemos atualmente. Tuareg, para que você saiba, significa esquecidos ou abandonados de Deus. Aquele rapaz, Tuareg, ex-pastor de cabras e ovelhas, se graduou em gestão na Universidade de Montpellier, na França, e se tornou um defensor dos pastores tuaregs. Mas imagine o choque cultural daquele rapaz ao ver pela primeira vez o mundo ocidental. A começar pelo barulho infernal que ele jamais imaginava existir, pois no deserto é tudo tão calmo, tão silencioso, até as batidas do próprio coração podem ser ouvidas. Lá não existe a correria dos nossos dias, a não ser para fugir de uma tempestade de areia, nem a cobiça da nossa sociedade. Tudo é de todos, e para todos, o tempo pode finalmente ser visto. Seguido bem devagar, sem pressa, com muita calma. Vocês do Ocidente, concluiu ele, podem até ter o relógio, mas nós aprendemos a ter o tempo. Talvez o maior problema com as bem-aventuranças seria o modo radical como elas se chocam com as nossas capacidades ou, quem sabe, com os nossos caprichos modernos. A necessidade de possuir bens e títulos tornou-se um fim em si mesma, para não dizer uma obsessão de muitos. Não existe fora do ego nenhuma autoridade que supere. Deus não está mais lá fora. Deus seria secretamente eu mesmo, o que é uma atitude perigosa por causa do seu potencial para a megalomania. Parece que vale tudo para fazer aquilo que eu quero. Se quero fazer uma coisa, se alguma coisa é boa para mim, eu levo avante com qualquer que seja a consequência que eu tenho que cumprir. Mas não é bem assim que a coisa funciona na vida. Veja, nossa relação com a vida ficou de repente ambígua. O grande sistema de símbolos que é o cristianismo organizado já não parece mais capaz de motivar a plena dedicação das pessoas nem atender às necessidades humanas de muitos que estão por aí. E o resultado disto é um forte sentimento de falta de sentido e de alienação com respeito à vida. Isso sem contar que a rapidez dos novos produtos que se atualizam praticamente ano após ano faz a vida ficar facilmente desatualizada, fora de moda. No momento preciso em que descobri o sentido da vida, a vida mudou. George Carlin. Os sintomas são intoleráveis porque já não tem sentido. Nós estamos nos tornando zumbis, consumidores famintos, dominados pela ansiedade e pela angústia. Aquela angústia descrita por muitos filósofos da moda. Podemos superar quase todas as dificuldades se soubermos discernir o seu significado. Nossos prazeres, assim como nossas dores, são sintomas quando não tiverem importância simbólica. O que é esta importância simbólica? É o significado mais profundo da vida, a razão pela qual estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel na eternidade. Portanto, a direção da cura está na descoberta ou redescoberta da vida simbólica, da vida espiritual, que liberta o homem de uma vida angustiante, esmagadora e banal, porque lhe dá um vislumbre do futuro do mundo e do reino de Deus que está atrelado a ele. No momento presente, os que têm consciência do problema, às vezes se veem obrigados a empreender uma própria busca, uma busca individual por uma vida mais significativa. São pessoas, eu diria, de mente inquieta. Outros ainda, infelizmente, parecem alienados ao ambiente em redor, a não ser quando precisam satisfazer, você sabe, o seu próprio ego inflamado. O ego dessa pessoa é o único árbitro entre o que é certo e o que é errado, entre o que é belo e o que é feio, o que é verdadeiro e o que é falso. Jesus é radical nesse sentido. Não são os homens que definem e determinam Deus.
É Deus que determina o homem. Mesmo respeitando o livre-arbítrio humano de cada um, Deus tem os seus princípios e não admitirá, por toda a eternidade, a existência ativa daqueles que desprezam o seu reino e a sua justiça. Agora, falando em radicalidade das demandas de Deus, quem lê as prédicas das bem-aventuranças e todo o restante do sermão, tem a impressão de que esse discurso de Cristo seria muito utópico, isto para não dizer absurdo. Tentar seguir as prédicas das bem-aventuranças parece uma forma de admitir o fracasso como projeto de vida espiritual e social. O padrão parece muito elevado e inatingível, especialmente por aqueles que querem ser seguidores de Jesus Cristo. Por isso, o escritor George Bernard Shaw certa vez descreveu o Sermão do Monte como sendo uma explosão impraticável de anarquismo e sentimentalismo. Friedrich Nietzsche também complementou: toda a moral do Sermão da Montanha faz parte disso. O ser humano tem verdadeiro prazer em violentar-se com exigências exageradas. Em toda moral ascética, o ser humano reza para uma parte de si mesmo como sendo um Deus, e por isso necessariamente tem de demonizar a outra parte. Mas qual seria, portanto, o entendimento destas palavras? O que Jesus quis dizer com o Sermão do Monte? Antes de responder a isto, é preciso lembrar as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones, que disse: cuidemos da tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos e acautelemo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles. A ideia do Sermão de Cristo não é montar um manual de comportamento legalista e mecânico. Trata de uma relação de compromisso com Deus. Quer ver? Vamos ler as bem-aventuranças com outros olhos. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Os pobres de espírito não são necessariamente os sem dinheiro, mas aqueles que aceitam a perda de todas as coisas, especialmente a perda de si, de modo que eles possam seguir o exemplo de Cristo. Os que choram são pessoas que vivem sem a ilusão de paz e prosperidade deste mundo, vindas apenas pela política humana. Eles são pessoas que aprenderam a não conformidade consigo mesmos e o desejo de encontrar a própria felicidade e realização na pessoa de Cristo. Os mansos são aqueles que não falam em defesa de seus próprios direitos, que não brigam por si até o final, pelo contrário, subordinam continuamente os seus direitos e eles mesmos para a vontade de Cristo em primeiro lugar e, por conseguinte, para o serviço do seu semelhante. Os que têm fome e sede de justiça também renunciam à expectativa de que o homem pode fazer deste mundo um paraíso. A sua única esperança está na justiça que só o reino de Cristo pode trazer. Os misericordiosos deixaram a sua própria dignidade e se consagraram aos outros, ajudando os necessitados, os fracos, os desterrados. Os puros de coração já não estão preocupados em ser chamados de felizes ou de bem-aventurados pelo mundo. Pelo contrário, eles se resignaram para o chamado de Cristo e o seu desejo é para o reino de Deus. Os pacificadores detestam aquela violência que se usa frequentemente para resolver problemas. Eles entendem que, às vezes, especialmente em situações de conflito, a escolha é uma questão de eleger entre ter razão ou ser feliz. Os que são perseguidos por causa da justiça estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Toda e qualquer causa justa torna a sua causa, porque é parte da obra geral de Deus. O sofrimento, nesse caso, se converte em comunhão com o Pai Celestial. Finalmente, houve um teólogo que escreveu um ensaio sensacional em relação ao Sermão do Monte. Ele se chamava Dietrich Bonhoeffer e morreu enforcado num presídio nazista. Sabe por quê?
porque não aceitou participar da carnificina provocada por Hitler. Enquanto preso, ele escreveu vários conceitos importantes da teologia e entre eles o sentido de seguimento ou discipulado. Esse conceito explica bem o ideal do céu por detrás de cada palavra do Sermão de Cristo. Num só termo, Bonhoeffer dizia que o Sermão do Monte se resumia a esta palavra alemã: Nachfolg. Mas o que seria isso? Nachfolg. Folg significa consequência, sequência. Folgen, seguir, suceder. E nach seria a preposição depois, após, para, de acordo com. Assim, Nachfolg seria seguir atrás, imitando, como uma criança imita seus pais. De maneira imprecisa, é claro, mas com muita sinceridade e dedicação infantil. Sabe, geralmente nós imitamos a quem amamos, a quem admiramos. E se Cristo, o Espírito e o Pai são o objeto de nossa devoção e amor, certamente imitaremos o caráter da divindade. Apresentaremos defeitos? Provavelmente. Mas no rascunho de nossa vida, daremos oportunidade a Deus de escrever um belo livro chamado A História da Salvação, da minha salvação e da sua salvação. Bom, vamos lá, de novo. O que ele quis dizer, né? Ele passa, aqui foi uma pequena introdução, a gente vai passar em cada detalhe, com mais aprofundamento na interpretação dos Espíritos, o que é cada passagem daquele do Sermão do Monte. E aí ele fala muito no vídeo sobre a questão de seguir, que foi o provérbio alemão ali, a palavra alemã, que é a questão de seguir o modelo, né? O que fazer com o nosso tempo tem que ser seguido um modelo, tem que ser seguido os passos. E aí Chico Xavier, no livrinho chamado Encontro Marcado, diz o quê? Diante dos nossos erros ao caminhar o caminho, ou seja, é bem a parte final do vídeo, surge comumente para todos nós um instante da reconsideração dos próprios erros, em que basta às vezes experimentamos dolorosa impressão de autofalência, quantas vezes nos autocriticamos. Revoltados contra nós mesmos, ensaiamos escapatórias diversas e asseveramos desencantados, né? Falando contra nós mesmos. Trabalhei quanto pude, tentei lutar, sou um fracasso. Reconheci que não presto. A realização era alta demais, e assim por diante. E aí vem Emmanuel e diz o quê? Aceitemo-nos tais como somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. Verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Corrigir-nos sinceramente e recomeçar trabalho de auto-reeducação tantas vezes quantas se fizerem precisas. Quando isso acontece, fujamos de perder tempo articulando frases de autopiedade. Sentar-se à beira da estrada para lamentar o mal sem remédio é tão perigoso quanto cair e revoltar-se indefinidamente no chão. Ou seja, não adianta lamentar. Levanta a cabeça, quantas vezes for necessário, exatamente como perdoai o seu inimigo 70 vezes 7. E aqui é, levante a sua cabeça quantas vezes for necessário, infinitas vezes, 70 vezes 7, para que a gente olhe para frente, sem olhar para trás, sem nos culparmos, sem ficar nos autoflagelando, porque isso não leva a nada. Vai nos levar, sim, a entender os nossos erros, a parar, pensar, refletir e nos reeducarmos. Corrigir a rota. E para corrigir a rota é importante ter o quê? O guia. E o guia é o quê? Essas bem-aventuranças da qual a gente vai interpretar mais para frente. E aí ele continua, Emmanuel, né? As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Não te falta o apoio do céu e da terra. Todavia, ninguém consegue te isentar das próprias obrigações. Ou seja, não te falta apoio do céu e da terra. Raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados em todos os lances da experiência. Lá no Evangelho, a gente vai olhar lá no capítulo 27 que a gente é auxiliado querendo ou não querendo. E ele fala aqui, o auxílio e o esforço próprio, ou seja, depende da gente, funcionam conjugados, ou seja, os dois estão juntos. E aí a gente tem que escolher o caminho. Quem nós estamos ouvindo? Quem são as nossas afinidades na Terra? A gente pode saber quem são as nossas afinidades no plano espiritual.
E quanto mais angariarmos afinidades no plano espiritual ou afinidades no plano terrestre, e através dessas afinidades no plano terrestre, a gente vai angariando afinidades no plano espiritual. Quanto mais fizermos isso, mais teremos aquilo que a gente chama hoje de o universo conspira a nosso favor. E vai sempre conspirar de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa força, de acordo com a ação que nós estaremos colocando naquele momento, naquela ação. Gandhi, Jesus, Nelson Mandela, cite quem você quiser. Todos esses tinham legiões enormes de espírito ajudando eles. Mas sem o esforço deles próprio aqui, eles não teriam feito nada. Então, com o esforço próprio, com a legião de espíritos dele, eles jamais deixaram de ter obstáculos, mas tinham a força, tinham um empenho, tinham a ajuda. E aí hoje é curioso, porque a gente vê muita gente achando que basta você sentar e meditar que as coisas acontecem. Não, não acontecem, você precisa do seu esforço. Esse esforço vai ser conjugado. E quanto mais você angariar esses espíritos ao seu lado, através das boas ações que você faz aqui na Terra, mais amigos você vai ter te ajudando na sua jornada. O costureiro faz a roupa, contudo, se pretende vestir-se, não há de envergá-la. O médico prescreve a medicação, mas para curar-te, não deve ingeri-la. O professor explica as regras, no entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos, ou seja, cada um de nós cabe o estudo de nós mesmos, cabe o estudo dessas palavras, cabe o estudo dos exemplos de Jesus, porque cada um de nós vai interpretar de uma forma. Mas dentro da forma do generalismo que pode acontecer, a gente vai ver o bem sendo feito. Então façam esse bem, que isso já vai te fazer, provavelmente vai te trazer um resultado, uma mudança de vida em direção a esses passos do bem. Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos parar e estancarmos em ponto morto. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo, reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, e escolha proceder qual se comportaria ele, dando de si, sem pensar em si, dando do melhor que é possível dar, como a gente já leu antes. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual seja o seu problema, em sentido, pensando, falando ou agindo, acertarás. Ou seja, ele é o modelo a ser seguido. E aí, através desse modelo, caminhando esse caminho que ele nos mostrou, a gente vai encontrar o significado na vida, que foi outra forma trazida no texto, no vídeo do nosso amigo Rodrigo Silva. Gente, ficamos por aqui hoje. Foi além do tempo. E aí, semana que vem, nós vamos começar as bem-aventuranças de verdade, assim, do modo de como os espíritos interpretaram isso. E aí vai ter estudo com certeza para além desse ano, porque é muita coisa. Nós vamos estudar bastante no detalhe para que não fique nenhuma dúvida, para ver que isso é possível lá na frente e não algo abstrato como muita gente acha que é. Porque fica fácil a gente achar que é abstrato, né? Fica fácil a gente fugir. Mas é importante que a gente conheça, é importante que a gente se dedique, porque daí isso vai nos modificando interiormente. A gente vai começando a enxergar as oportunidades que acontecem ao longo do nosso dia, as oportunidades de caminhar o caminho de Jesus, de usar os exemplos dele, de fazer os exemplos dele as nossas ações. Bom, quem quiser ficar, gente, fica à vontade. Quem quiser sair, a gente se vê semana que vem.